senhores vereadores, comunidade aqui presente, internautas, pessoal da TV Câmara, eu quero, primeiramente, me dirigir às trabalhadoras e aos trabalhadores da oficina do Cacau e dizer o seguinte: primeiro, sindicalistas que estão aqui, que fazemos oposição, até porque eu sou cutista, né, a maioria de vocês são do Conlutas, não tenho nenhum problema em fazer a discussão ideológica com vocês na porta de fábrica. Mas, nesse momento, eu não quero fazer a discussão ideológica, até porque a discussão aqui são de trabalhadores, moradores da nossa cidade, que foram enganados por uma empresa que teve os seus lucros durante o período da Páscoa, produziu. A informação que eu tenho de alguns trabalhadores é de que vendia para uma grande empresa nacional os seus produtos e que deixou os trabalhadores sem pagamento, sem fundo de garantia depositado, sem aquilo que é de responsabilidade da empresa. Então, essa é uma discussão que a gente quer fazer com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Eu penso, e até estava conversando com o Walter ali, que a época do fechamento da empresa, e aí vocês têm um outro posicionamento que é normal. O sindicato tem o posicionamento que ele quiser. Afinal de contas, ele vai ouvir os trabalhadores para isso. Eu acho que se na época nós tivéssemos, vamos dizer nós, né, tivéssemos impedido a saída das máquinas, talvez a situação fosse outra. Mas daí o sindicato tem um outro contra-argumento, que é o seguinte: sim, mas as máquinas, a justiça demora 10, 15 anos para julgar a questão de patrimônio, e isso demora muito para o pagamento vir para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Então, é a avaliação de momento que o sindicato faz, e eu respeito isso. Agora, deixar bem claro aqui, para todos vocês, é verdade que nós temos programa de isenção para empresas se instalarem na cidade. Mas é mentira se alguém queira dizer, se alguém tenha dito isso, ou tenha pensado em dizer, ou tenha dito isso na porta para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Esta empresa não recebeu nenhuma isenção do poder público. Então, deixar isso muito claro, até para a gente começar um diálogo que dá para ser feito. E dizer o seguinte: eu conversei, vários vereadores, acho que todos os vereadores aqui estão à disposição de vocês, dos trabalhadores, para que a gente possa conversar a respeito dessa situação. Nós vamos conversar. Tem coisas que essa Câmara está impedida, como alguns vereadores já disseram isso. É melhor dizer para vocês, isso não dá, isso não pode, do que enrolar vocês e dizer, nós vamos fazer. Até porque o sindicato não é inocente, sabe muito bem até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode. Agora, eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico, e isso é possível, né? Em nome da bancada do PT, eu fiz essa ligação. O secretário se colocou à disposição para amanhã, às 8h30 da manhã, não pode ter atraso, aqui na Câmara, na sala de reunião, lá em cima, para a gente conversar com os trabalhadores, porque isso é possível fazer através do PAT. Tentar abrir uma exceção de recolocação em empresas da cidade para esses trabalhadores e essas trabalhadoras que estão desempregados, por conta do calote que eles receberam dessa empresa irresponsável, que a gente tem que denunciar mesmo. Aliás, os donos dessa empresa e essa empresa tem que ser denunciada para a empresa que é nacionalmente conhecida, que produzia para eles. Isso é possível fazer. Então, fica aqui o nosso compromisso. Amanhã, às 8h30, a reunião com os trabalhadores e com as trabalhadoras, para a gente ver se a gente consegue a colocação daqueles que foram demitidos para que a gente consiga um diálogo. E para ver o que mais é possível a gente conversar. Eu prefiro fazer essa discussão com vocês, jogar franco, porque eu acompanho o movimento sindical, vocês sabem disso, vocês me conhecem, quantos entraves nós já tivemos na porta de fábrica, mas eu prefiro ser muito sincera nisso e dizer, isso é possível, amanhã às 8h30 a gente senta e vamos conversar sobre a recolocação e fica aberta a reunião com os trabalhadores e com as trabalhadoras, pega o currículo, vamos conversar com o PAT, com o secretário, para ver o que é possível, certo? Eu acho que a gente fica assim. A outra, alguém pediu a parte? Só queria perguntar se essa reunião às 8h30 é aberta a todos os vereadores. Sim, está aberta aos vereadores. Mas vamos discutir primeiro a recolocação, para depois... Então, eu queria deixar isso para vocês,
queria falar primeiro, até porque se vocês quiserem conversar entre vocês, tá aí, certo? A segunda coisa que eu queria colocar hoje é o seguinte. Em relação ao Rio Comprido, todos os vereadores dessa casa, sem exceção, independente de partido, já lutaram para que aquela rodovia fosse recuperada, tivesse os buracos tapados, fosse ampliada, enfim, várias indicações de moradores, das pessoas que passam por aquela rodovia. Eu, particularmente, já fui 2 vezes à Secretaria Estadual de Transporte, junto com o deputado Enio Tato, já estive junto com o vereador Itamar na atual rodovia, fazendo uma manifestação, quando o então secretário Dário Reis esteve aqui, estivemos lá sem problema nenhum, sentamos com o secretário de governo do Estado, fizemos as reivindicações e tudo certo. Depois de 23 anos saiu a recuperação, ótimo. Ótimo, nós temos que lembrar que houve um tempo, mas saiu a recuperação. E aí, não saiu a rotatória entre o Rio Comprido e o Santa Paula, que é uma reivindicação antiga daquela população. Então, eu quero aqui ler um release do deputado Marco Aurélio, que já se manifestou hoje na Assembleia Legislativa, quem assiste a TV Assembleia sabe disso, a respeito daquela rodovia. O deputado Marco Aurélio participou na sexta-feira de uma reunião do Codivap, em Pindamonhangaba. Ele aproveitou a presença do superintendente do DR na reunião de Pinda para pedir a implementação de rotatórias, com dispositivo de segurança nas rodovias estaduais Nilo Máximo, na altura do Parque dos Príncipes, Condomínio Coleginho, e Geraldo Scavone, na altura do Rio Comprido e do Santa Paula. E que esses trechos ficam em Jacareí. Marco Aurélio fez vários comentários, no caso da rodovia Geraldo Scavone, falou sobre o protesto feito pelos moradores do Rio Comprido e do Santa Paula, na quinta-feira, dia 20, último, pedindo mais segurança para o local. Aí, o superintendente do DR, o Clodoaldo Pelicione, ouviu os pedidos do deputado, conversaram a respeito e afirmou que os dispositivos de segurança, como a rotatória, os limitadores de velocidade, não estiverem no projeto, que é o caso, um estudo deverá ser feito para que as melhorias sejam implantadas. Segundo o Pelicione, essas medidas deverão ser adotadas, nem que seja necessário fazer uma contratação à parte. Então, na nossa opinião e na opinião do Marco Aurélio, é positivo que o Estado já sinalize com a possibilidade de construir rotatórias e implementar dispositivos de segurança, ouvindo o clamor da população. Então, queria deixar isso para vocês, porque nós estávamos conversando aqui com a Mel, e nós de boa intenção, gente, essa Câmara está cheia, a cidade está cheia de pessoas que têm boa intenção, mas nós precisamos de ações concretas. E essa ação foi feita, então, pelo nosso deputado estadual, Marco Aurélio, que ligou para o Itamar, que conversou com o Itamar a respeito disso. Eu acho que abriu aí uma oportunidade para que a gente possa fazer esse feedback mesmo com o governo do Estado. Queria que a técnica colocasse algumas fotos sobre algumas ações que nós tivemos essa semana. Aí, uma foto aí com a prefeita, com a presidente da Câmara, Pietra Galvão, e a prefeita por um dia, Raíssa Rachid, né, que houve aqui na Câmara. Aí também nós estivemos presentes com a prefeita, visitando a obra da Escola Municipal Silvio Silveira, no Jardim Santa Maria. Essa obra já está a todo vapor, graças a Deus, nós teremos uma nova escola lá, nós tivemos um compromisso com aquela comunidade, por morar daquele lado, naquela região. Claro que eu moro no Jardim Luiza, mas nós estivemos lá, soubemos do problema que aconteceu na escola, acompanhamos e a escola está saindo, graças a Deus. E aí aproveitamos para tirar uma foto com os trabalhadores lá, que é muito engraçado. Os trabalhadores dessa escola do Silvio Silveira montaram um time para trabalhar, para jogar contra o pessoal que está trabalhando no Educa Mais lá na Esperança. Muito interessante. Aí nós visitamos a obra do Educa Mais, Parque dos Sinos, isso sim, o Educa Mais que fica na região que eu moro. A obra também já começou, ontem o pessoal que estava fazendo a fundação já estava lá. E também
estivemos aí, e aí é com muito orgulho que eu falo da minha vereadora jovem Natália. Nós estivemos visitando uma creche, eu já mostrei aqui nessa TV Câmara, a creche do Campo Grande, que fica do lado do CDHU Campo Grande. E aí nós tivemos a ideia, falei, Natália, precisa fazer uma ação para essa creche. Concluindo, e aí a Natália, junto com os alunos da Escola Estadual do Campo Grande, fizeram uma arrecadação de brinquedos, conseguiram mais de 180 brinquedos e levaram naquela creche. Então, quando eu digo que esses vereadores jovens nos ensinam mais do que aprendem nessa casa, é verdade. Eles ensinaram que não precisa ser eleito pela população para fazer o bem à comunidade. Ela foi escolhida pela sua comunidade e já está fazendo. Parabéns, Natália, eu tenho muito orgulho de você, tenho muito orgulho dos alunos aí da sua escola, da direção da escola, Sandra. Olha, muito obrigada mesmo. Então, foi um pouco da prestação de contas dessa semana do nosso mandato. Vereador